Estamos de volta e hoje o nosso papo é sobre o ensino da matemática. Apesar de não ser a queridinha dos estudantes na época de escola, lidamos o tempo todo com ela no nosso dia a dia. Durante 2017 e 2018, o Brasil vai sediar os principais eventos mundiais de matemática que pretendem incentivar e melhorar a relação das pessoas com a disciplina. Marcelo, foi aprovado no Congresso Nacional, ano passado, ano de 2016, a existência desse biênio da matemática, que são eventos aí que vão ocorrer durante 2017 e 2018, para incentivar realmente o ensino da matemática, tanto dentro das escolas, como melhorar esse relacionamento. Como é que está sendo organizado esse período? Quais são as atrações que estão previstas para acontecer aqui no Brasil? Olha, o objetivo é ambicioso, fazer com que as pessoas parem de chegar em casa e dizer eu odeio matemática, eu não entendia mesmo, filho, não precisa entender que eu também não entendia. A ideia é aproximar a matemática da sociedade como um todo. Nós vamos lançar o biênio com 2 eventos que vão acontecer aqui no Rio de Janeiro daqui a pouquinho. Estou ficando apavorado porque está chegando. Nos dias na semana de 23 a 30 de abril, nós teremos a Bienal da Matemática, que é um evento voltado mais para o público universitário, e de 27 a 30, o Festival da Matemática. Esse é um evento que vale a pena chamar a atenção, porque é um atrevimento. Nós nos propomos ter um evento de entretenimento, de diversão voltado para a matemática. É isso que é o festival. E eu estou dizendo a todo mundo que é para levar filhos, netos, primos, ou melhor ainda, ser levado por eles para assistir o festival. Porque o evento não é só para crianças, mas é também para crianças. Todo mundo entre 2 e 102 anos é muito bem-vindo no Festival da Matemática. Estou lá. Então, o que vai ter? Vai ter oficinas, vai ter atividades ligadas à tecnologia, games. É bom que reúne a família, né? Reúne a família, é entretenimento. É como ir ao cinema, só que no lugar de assistir uma bobagem, que legal. Vão trabalhar e sentir a matemática. Nós não esperamos que ninguém aprenda matemática no local, é claro, mas que saia com o brilho nos olhos. Esse mesmo brilho que esses aqui têm o tempo todo, que a gente consiga passar para a sociedade. E depois, em julho, teremos a Olimpíada Internacional de Matemática, também aqui no Rio de Janeiro. O biênio é um evento nacional, mas como o INPA e a Sociedade Brasileira de Matemática estão sediadas aqui, é natural que o foco seja muito no Rio de Janeiro. Em outubro, teremos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que nós convencemos o Ministério a dedicá-lo ao tema A Matemática está em tudo. Então, de novo, a matemática no pódio. E no ano que vem voltaremos a ter o festival. Não esqueçamos as Olimpíadas, que fazem parte da programação do biênio. E teremos o outro evento internacional importante, que é o Congresso Internacional de Matemáticos. Esse é o maior evento mais importante da matemática do mundo, super tradicional. Ele foi iniciado no século XIX, nunca aconteceu no Hemisfério Sul, vai ser a primeira edição. E um dos charmes, um dos encantos do Congresso é que é lá que são anunciados os ganhadores dos prêmios que esses caras aqui querem ganhar. Tá? A medalha Fields para começar. Eles vão dizer que não, mas eles querem. Esse que é comparado ao Nobel da Paz? É o Prêmio Nobel. E o caminho para isso está aberto, porque em 2014 um brasileiro ganhou a medalha Fields, o Arthur Ávila. Há pouco falamos sobre supercampeões. Você já ganhou também, né? Essa é uma história, não, eu não ganhei, mas é uma longa história, não é para esse local aqui. O nosso objetivo em tudo isso é falar com a sociedade como um todo. Sim. Com os alunos, com os pais, etc. Os supercampeões, como o Arthur Ávila, são ícones importantes para mostrar que esse caminho está aberto. Todo mundo pode sonhar com a medalha Fields. E deixa eu contar uma historinha. Na Coreia, lá quando o Arthur ganhou, nós fizemos uma sessão de autógrafos. Eu fiquei lá distribuindo senhas. Nós tivemos milhares de garotos coreanos que vieram pegar o autógrafo do Arthur. E eles vinham com um crachá que era distribuído pela organização. Sabe o que dizia no crachá em inglês? Sonhe com a medalha Fields. Olha. Tá? Essa é a atitude e é isso que a gente quer também colocar dentro do biênio. Então você vê que é uma perspectiva muito excitante. Daniel, você colocaria esse crachá aí? Talvez algum dia, né? Só para explicar, gente, o Daniel tem 19 anos, já é doutorando, né? Só isso. Doutorando do INPA. Conta um pouquinho da sua história, dessa sua relação com a matemática, que começou bem cedo, né, Daniel? Eu na verdade,
Eu estou fazendo doutorado no IMPA, eu já tenho graduação, já sou formado em matemática aplicada, já tenho mestrado em matemática pura. Primeira vez que eu fui no IMPA, no Instituto, eu tinha 11 anos. Fui acompanhado do meu pai, que é professor de matemática, né? Você me empurrou nesse caminho, certo? Desde que eu cheguei lá, me relacionei com os professores, eles viram que eu tinha uma aptidão especial para matemática e sempre me empurraram nesse caminho. O IMPA sempre foi muito bom. Me incentivaram a fazer Olimpíadas, do qual eu ganhei várias medalhas na UBM, na UBMEP. Eu fiz cursos no IMPA, sempre muito bem ajudado pelos professores, inclusive o Marcelo Viana, sempre disposto a ajudar. Fiz minha iniciação científica no IMPA, fiz meu mestrado também no Instituto, fiz graduação em matemática aplicada na UFRJ, como já havia dito, e agora estou no meados do meu doutorado também no Instituto, certo? Então sempre tive essa relação bem próxima com a matemática, né? Deputado é um bom candidato, né, ao prêmio. Sem dúvida nenhuma. Principalmente que ele disse que o doutorado dele, ele está pesquisando questões matemáticas fora das 3 dimensões. Eu já fiquei excitado, como é que é isso? O pessoal sempre pergunta, né? O que você faz no seu mestrado? Sempre tenta explicar. Eu gosto Tem como colocar isso em prática, nossa? De como é que é isso? Que eu vou falar. Eu vou fazer o seguinte, vamos falar alguma aplicação. Eu estudo uma área da matemática chamada geometria algébrica. Tem meu orientador, Eduardo Esteves, um grande geômetra algébrico, me ensinou muita coisa. Geometria algébrica tem muitas aplicações, principalmente nos dias de hoje. Se você for pensar agora, que o tema criptografia está surgindo, né? Todo mundo falando de criptografia, agora mensagens estão sendo criptografadas, enviadas de um lado para o outro. O WhatsApp, né? Que a gente agora criptografado, né? A criptografia usa o padrão da criptografia chama AES, que é curvas elípticas, que é uma área da geometria algébrica, na verdade. Então, vem puramente da geometria algébrica, é um negócio inventado pela geometria algébrica. Então, uma aplicação clássica. Pois é, a gente está lá se divertindo, falando no WhatsApp, usando aquela ferramenta e por trás disso tudo tem toda essa explicação, né? Esse é o nosso drama. É que as coisas maravilhosas que os matemáticos fazem não se veem. Não se veem quando se usa o WhatsApp, não se veem quando vamos ao médico, fazemos uma tomografia computadorizada. Verdade. Na hora que você pega o seu celular, ele está falando com centenas de antenas, as quais estão falando com dezenas de milhares de celulares. Você já parou para pensar como é que a antena sabe qual o celular que vai mandar a mensagem para você? De fato, a antena manda essa mensagem para todos os celulares. E o celular tem que decodificar se é para ele ou não. Ao fazer isso, sabe por que o celular gasta muita bateria? Porque pensa muito, faz muita matemática ao mesmo tempo. Faz muita matemática. Infelizmente, quem leva o crédito disso é a empresa A, B e C, são os engenheiros, viu, deputado, que levam o crédito, quando quem merece o crédito são os matemáticos. Marcelo, também. Aproveitando essa questão que a gente está falando aí de mercado de trabalho, o número de matemáticos no Brasil é suficiente assim, para atender essa geração aí que está vindo? Como é que o Brasil se coloca a nível mundial? Nós temos que pensar que os matemáticos devem formar, quando a gente fala em matemática, a matemática é transversal, ela preenche inúmeras profissões, eu mencionei a engenharia, uma série de outras profissões. A gente precisa de matemáticos para formar muito mais profissões, além do pesquisador em matemática ou do professor de matemática. E, nesse sentido, a matemática brasileira ainda é muito pequena. A matemática brasileira começou há 60 anos, ao contrário de outros países, inclusive nas Américas, que começaram séculos atrás. Nós começamos realmente a funcionar há 60 anos e o crescimento é lento. Para dar uma ideia, nós formamos 10 vezes menos doutores em matemática no Brasil do que nos Estados Unidos. 10 é uma diferença muito grande. Nós temos mais ou menos o mesmo número de matemáticos no Brasil que tem a Austrália. A Austrália é 10 vezes menor, a Austrália tem 20 milhões de habitantes. Então, a matemática precisa crescer não só pelo aspecto pesquisa, mas sobretudo para poder se inserir mais e em particular, ajudar a melhorar a formação em engenharia no nosso país, que ainda levanta muitos problemas. O Brasil também não tem engenheiros na proporção que o país precisa e muitas vezes a culpa disso é da matemática. Antônio, você chegou a ter uma experiência internacional, né? Você foi para Boston. O que você conseguiu perceber lá dos estudantes que participaram do curso com você em relação à matemática?
Bom, eu posso dizer que os estudantes que participaram lá, que eram muito inteligentes, muito bem qualificados. Concorrência é bem grande. Com certeza. Esses estudantes foram muito bem apoiados por professores de lá. Eles tiveram uma introdução à matemática nos seus colégios de uma forma muito diferente. Então, retomando o que eu disse no bloco anterior, essa questão da criatividade, da essência da matemática é muito importante. Eu posso dizer isso porque eu vi presencialmente o pessoal lá no exterior falando sobre as suas experiências, dizendo como eles estudam matemática, dizendo que eles tiveram apoio de professores desde quando eram muito pequenos e que conseguiram, através dessa experiência nas Olimpíadas e na inúmera quantidade de competições que existe lá nesse torneio, perto desse torneio, conseguiram conhecer um pouco mais do que existe na matemática, aprofundar o seu conhecimento e chegar a um nível absurdamente alto. Então, acho que isso é o mais importante, esse apoio que existe desde o começo. Rodrigo, você pretende seguir essa área? Eu sei que você é muito novo ainda, né? Ainda tem muito o que pensar, muito o que decidir. Mas você já acha aí que tem uma tendência a seguir, de repente, fazer uma graduação em matemática, em engenharia? Sem dúvida, eu realmente me apaixonei por matemática, principalmente nesses últimos 2 anos. E eu realmente pretendo seguir a matemática, fazer algum curso de mestrado, doutorado, assim como o Daniel, no IMPA. E também para, em algum momento, conseguir fazer diferença no Brasil. Muito bacana, muito bacana. Deputado, diante desses depoimentos, é possível, de repente, através aqui da LERJ, a gente criar um biênio da matemática estadual? Olha, eu estou aqui encantado. Né? Inclusive porque os jovens, além de ter uma expressão muito exata e revelar a paixão pela matemática, né, realmente dá muita esperança sobre o nosso futuro. Eu não sei se um governo como o nosso, que hoje está absolutamente falido, até por falta de base matemática, né, poderia patrocinar algo como esse evento proposto. Agora, valia a pena, porque eu vejo que se dá tantos incentivos para tantas coisas inúteis e fúteis, eu acho que isso seria uma difusão bastante grande. Eu me comprometo a conversar já com o deputado Conte Bittencourt, né, que é o presidente da Comissão de Educação, porque eu acho que isso ajudaria muito, né, como disse o professor Marcelo, melhorar o nível, né, dos nossos próprios alunos. Essa competição, essa Olimpíadazinha, essa mini-Olimpíada aqui no estado, seria muito produtiva, principalmente nesse período de 2015, 2016, que são anos que a falta de investimentos na educação promoveram, sabe, um fracasso geral, desde a escola pública até a própria universidade, como é o caso hoje da UERJ paralisada e o colégio de aplicação também, né? Então eu acho que é uma ideia bastante pertinente. Quando eu comecei a fazer a Olimpíada de Matemática, a base de matemática, me deu uma vontade de aprender mais, me deu uma vontade de conhecer mais sobre as coisas, e que me ajudou muito nas outras matérias, me ajudou ao mundo a pensar, e mesmo não só na matemática, eu procuro buscar mais nas outras matérias, em história, geografia, português, e realmente essa é a ideia da Olimpíada, incentivar você sempre a buscar mais do que você já sabe. Ô Rodrigo, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Eu também já fui professor, né? Durante 2 décadas, praticamente, eu fui professor de topografia, né, que tem uma forte base matemática. E eu sempre dizia, quando dava aula, que somar, subtrair, dividir, multiplicar é muito fácil. O difícil é aprender a pensar. Isso que é difícil, porque você tem muita gente que você acha que sabe muito, mas são verdadeiros papagaios. Estão repetindo tudo aquilo que já ouviram, né? E a matemática, né, pode ser considerada quase como fosse uma filosofia, porque ela ajuda a pensar. Quando a gente diz assim, eu sou cartesiano, é uma forma de você estar compreendendo o mundo e entendendo os problemas, seja em que disciplina for. Porque eu, por exemplo, sou membro da Comissão de Constituição e Justiça.
qual é a base? Direito constitucional. Eu sou engenheiro. E quando eu vou lá estudar as questões de direito constitucional, eu vou com a minha cabeça cartesiana. E dá resultado. Gente, nosso tempo infelizmente acabou. Eu adorei receber vocês aqui no nosso programa. Boa sorte para vocês. Marcelo, boa sorte também na organização aí dos eventos aqui no Brasil. Deputado, muito obrigada mais uma vez. E vamos acompanhar, né? Esses meninos, as Olimpíadas, e de repente conseguir alguma coisa aqui para o Estado, né, deputado? Através das suas negociações aqui dentro da Alerj. E você que acompanhou o nosso bate-papo de hoje, muito obrigada pela sua participação também. Você pode rever esse programa todinho acessando o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos no YouTube, é só acessar o canal da TV Alerj que aparece aqui na sua tela. A gente se encontra semana que vem com mais papo de juventude para você. TV Alerj, o canal do povo fluminense.